Olá, está começando mais uma edição do Câmara Repercute, o programa da TV Câmara que traz de forma detalhada os principais temas debatidos e votados em plenário. Na 27ª sessão ordinária, os vereadores discutiram assuntos ligados à habitação, ao zoneamento da bacia do Rio Canoas, à alteração do zoneamento do Recanto Fortuna e a cessão de direitos de lavra da jazida da Indef. A sessão também foi marcada pela aprovação de requerimentos e moções. Tudo isso e muito mais você confere em instantes. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Está no ar o Câmara Repercute e nesse primeiro bloco o destaque fica para a presença do presidente do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, o GRAPROAB, o Dr. Lacir Ferreira Baldusco, que participou da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Franca, destacou que durante a apresentação explicou também como funciona a análise e aprovação de loteamentos e condomínios no Estado. Ele destacou a modernização dos processos de licenciamento e ressaltou que o órgão reúne diversos órgãos estaduais para garantir segurança técnica e jurídica aos empreendimentos, preservando a autonomia dos municípios. Mais detalhes você confere agora na reportagem. O presidente do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, Dr. Lacir Baldusco, participou da 27ª sessão ordinária e participou da Tribuna Livre. Na ocasião, ele apresentou o funcionamento do órgão, esclareceu dúvidas sobre o processo de aprovação de empreendimentos habitacionais e destacou os avanços promovidos na modernização do licenciamento estadual e também das dificuldades recorrentes encontradas nas administrações municipais durante a implantação de novos empreendimentos. Eu acho que nós já demos um passo importante com a digitalização do processo de licenciamento. Hoje é tudo digital, você não tem mais nada em papel. Nós ganhamos muito tempo, então um parcelamento de solo que passa pelo colegiado, né, pelos órgãos que analisam, ele está em torno de 140 dias, né? Então, dá um pouco mais de 3 meses. Eu acho que é um processo bastante razoável. E também uma outra situação é que nas incorporações hoje são 10 dias úteis. Esses 10 dias úteis eu acho difícil nós diminuirmos. Mas acho que o próximo passo nosso é justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui. A gente poder discutir, junto com os municípios, uma legislação que não tenha conflito entre a posição do Estado e a posição do município, né? Isso facilita tanto para eles, né, para os empreendedores, como para o município e para nós também. Nós somos muito cobrados, né, pelo secretário, pelo governador,
porque o processo de parcelamento de solo desses empreendimentos, ele mexe com a economia, ele gera emprego, ele gera renda e também faz parte da expansão formal da cidade, né? Então nós estamos muito atentos a tudo isso. A visita do presidente do GRAPROAB também foi marcada pelo debate sobre o projeto que trata do zoneamento da bacia do Rio Canoas, uma das principais áreas de preservação ambiental do município e responsável por parcela significativa do abastecimento de água da cidade e que vem sendo amplamente discutida pelo Legislativo francano. O primeiro ponto que eu acho é a criação de lotes. O lote é uma figura do parcelamento a ser edificado. Então, se você tem que preservar em alguma coisa, você tem que usar numa área de todos, numa área pública, num maciço arbóreo, numa área verde, numa área de lazer. Eu acho que esses são os instrumentos adequados do parcelamento de solo para você preservar. Assim como eu acho também que a prefeitura deve pedir uma contrapartida para o loteador, para o empreendedor, nessas questões ambientais. Por exemplo, a recuperação de uma mata ciliar, um sistema de pavimentação que não ocasione aquela poluição difusa, né? Que quando a chuva pega aquilo lá, leva tudo. Uma drenagem adequada. Então eu acho que há instrumentos que podem chegar no meio termo. Eu acho que não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Você não pode proibir tudo nessas áreas, porque você desvaloriza a área e dá margem à ocupação irregular, mas também você não pode abrir para ocupação desregulamentada, né? O presidente da casa, Fransérgio Garcia, ressaltou que o município vive um momento importante na definição sobre o futuro da expansão urbana e da preservação ambiental. O vereador Gilson Pelizaro destacou a importância do órgão na análise de parcelamento de solo. Por fim, o vereador Marcelo Tide destacou a importância da atuação conjunta dos órgãos estaduais responsáveis pela análise ambiental e urbanística. Bom, é um dos projetos mais importantes que nós vamos votar nos últimos anos, né? Que é um projeto que é aguardado há décadas, essa regularização, esse estudo de uma região tão importante do nosso município, que é a macrozona ali da bacia do Rio Canoas. Amanhã nós vamos ter uma audiência pública, né, às 8 horas aqui na Câmara Municipal. Hoje o presidente esteve aqui desse órgão tão importante para esses itens e essas questões de condomínios, loteamentos, enfim. E ele contribuiu com o seu conhecimento aqui, apesar de não ter se aprofundado no estudo que foi feito pela Universidade Federal de São Carlos, mas contribuiu muitas informações e eu acredito que nós, vereadores, temos que ser muito cautelosos com esse projeto, porque é um projeto que foi feito um estudo de impacto ambiental, nós sabemos da importância, sim, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento econômico do município. Não tem ninguém contra absolutamente essas questões de desenvolvimento, mas nós temos que ser cautelosos em relação ao estudo que foi feito de impacto ambiental. Então a audiência pública é para isso, é para esclarecer as dúvidas que ficaram da última audiência, para debatermos sobre o futuro da região, para que a gente possa sim depois votar com tranquilidade o projeto que veio do Poder Executivo. E ao encerrar a sua participação, Dr. Lacer agradeceu o convite da Câmara de Franca e colocou o GRAPROAB à disposição dos vereadores e reforçou a importância do diálogo entre o Estado e municípios. E a presença do presidente do GRAPROAB também motivou discussões sobre o projeto de lei complementar número 11, que trata do zoneamento da bacia do Rio Canoas. Questionado pelos vereadores, Dr. Lacer afirmou que não conhecia o estudo específico elaborado para Franca, mas defendeu o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental, destacando a importância da proteção das áreas verdes, das matas ciliares e do saneamento básico. O tema volta a ser debatido, inclusive, nesta quarta-feira, durante uma segunda audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal. Essa audiência de amanhã nós chamamos justamente às 18 horas porque a outra foi em horário comercial e a gente quer dar mais oportunidade para a população também comparecer, acompanhar e opinar. Nós vamos apresentar
esse projeto, o que está nele. Existem algumas ressalvas que, estudando, eu encontrei e fui anotando também, vou propor essa reflexão, principalmente no que tange à fiscalização real dessa macrozona do Rio Canoas, que é uma área muito grande, né? Eu estava fazendo a estimativa e eu falei, nossa, são 9.000 estádios de futebol, é uma área gigantesca, daria para colocar mais 2 Francas dentro dessa área. E vai mexer ali na nossa bacia, interferir. E o perigoso da gente fazer isso sem responsabilidade, sem muito cuidado, é justamente porque é uma bacia que abastece a nossa cidade, 65% da água que a gente usa, né? Então não é só para agora, é para todos nós e para as futuras gerações. Então, na audiência passada, alguns trouxeram umas propostas para que os vereadores colocassem como emenda, vou apresentar também o que eles trouxeram. E aí a gente vai conhecendo mais a fundo, apurando, né, esse projeto. Inclusive, eu fiz um notebook LM, que é um dispositivo ali do Google, quem quiser entrar, que tem todos os documentos desse projeto, inclusive é uma inteligência artificial, então vocês podem conversar com ela, perguntar, tentar conhecer melhor, tirar as dúvidas e vir bem preparado também para contribuir com essa reflexão e com a construção de uma lei sustentável. A gente tem El Niño esse ano, está sentindo aí o que é essa seca, os ventos, né, tudo isso, e diante também de uma grande crise climática que estamos passando, tudo nesse momento dá mais peso, mais seriedade ainda para tudo que a gente vai fazer a partir dessa lei aqui em toda essa região. E é importante, né, vereadora, conhecer esse projeto para votar nele com responsabilidade, com cuidado, porque, como a senhora disse, é o futuro, né? Não é votar e acabou, a gente tem que pensar lá na frente. É igual o voto, nenhum voto é um cheque em branco. Mesmo essa lei, ela poderá ser revista a cada 5 anos. Mas, uma vez que abre, uma vez que se constrói ou que começa a de fato poluir os rios, isso vai ter um impacto muito duradouro, né? Então a gente precisa realmente, dessa vez, já votar uma lei de uma forma mais completa possível e depois acompanhar para que o desenvolvimento, a expansão da cidade seja de forma ordenada também. Perfeito, muito obrigada, vereadora Marília. E voltamos com o Tiago Garcia nos estúdios da TV Câmara. No próximo bloco, vamos trazer destaques sobre a Indef e um assunto que interessa diretamente aos moradores do Recanto Fortuna. Nós voltamos já. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Estamos de volta agora para falar que os vereadores aprovaram 2 projetos de lei complementar encaminhados pela Prefeitura de Franca. O primeiro trata do projeto de lei complementar número 17, que autoriza a Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, a Indef, a ceder por meio de licitação e pelo prazo de até 20 anos os direitos de lavra da jazida de pedras localizada na Fazenda São Francisco. Os recursos obtidos com a cessão
devem ser posteriormente transferidos ao município conforme prevê o processo de incorporação e extinção da empresa. Também foi aprovado o projeto de lei complementar número 16, que altera o zoneamento do lote 19 da quadra 4 do loteamento Recanto Fortuna para a zona de uso misto. A mudança vai permitir a implantação de uma vinícola e de uma agroindústria de produção de vinhos, desde que sejam cumpridas as exigências do estudo de impacto e da vizinhança e a legislação ambiental. O projeto ele foi aprovado por 12 votos favoráveis e um contrário, após amplo debate no plenário da Casa de Leis. O vereador Gilson Pelizaro, que votou contra a proposta, e o vereador Cacá, que foi favorável ao projeto, comentaram o resultado. Olha, quando você fala o zoneamento misto de um loteamento chamado Recanto Fortuna, dá a impressão que nós vamos passar todo o loteamento que é residencial para misto, havendo a possibilidade de instalação de comércio, indústrias, desde que seja obedecida as regras para a instalação desse tipo de empreendimento. Mas não, nós estamos falando de um bairro inteiro que é residencial e está abrindo a sessão para um único lote. E um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Nós não podemos fazer uma lei para beneficiar uma única pessoa ou um único proprietário, que eu acho que isso fere a Constituição brasileira. Na minha interpretação é isso. Então eu estou me resguardando que se amanhã ou depois a própria Justiça, o Ministério Público, sei lá quem seja, interpretar que tanto a Câmara como o Executivo alterou uma lei para beneficiar um único CNPJ e isso é contraditório à Constituição, eu fico livre disso. Não, é importante porque regularizou, você entendeu? Era um lugar que não poderia ter empresas e agora se tornou um loteamento misto. Loteamento misto quer dizer que você pode, que as empresas que lá estão, que querem regularizar a sua situação, agora chegou a oportunidade para você pagar os seus impostos, para você ter o seu CNPJ e para você desenvolver o seu trabalho. Então, não tem malefício nenhum nesse projeto, só tem benefício para eles que estão ali e para todas as pessoas envolvidas no processo. No próximo bloco, vamos trazer mais assuntos que foram destacados na última sessão ordinária. Não saia daí, nós voltamos já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Câmara Repercute, agora para falar que os vereadores também aprovaram uma série de requerimentos com pedidos de informações ao Poder Executivo sobre temas relacionados ao transporte público, saúde, iluminação, segurança, esportes, meio ambiente, patrimônio público e incentivo à cultura. Entre os destaques estão o requerimento número 605,
e solicita esclarecimentos sobre a não aplicação da Lei Municipal número 9.669 de 2025, que regulamenta o comércio ambulante em vias públicas, e o requerimento número 608, que pede informações sobre imóveis públicos municipais que estão desocupados em Franca. Sobre esses dois temas, o vereador Leandro, o Patriota, conversou com a reportagem da TV Câmara. Vamos acompanhar. O ano passado a gente foi procurado por alguns ambulantes aqui e eles reivindicavam o direito de poder trabalhar em algumas avenidas, vendendo ali as suas frutas, alguns legumes. E junto com os vereadores, a gente sentou numa reunião, a gente determinou que a gente ia montar esse projeto. Então, eu, o vereador Donizete e o vereador Zezinho, a gente apresentou nós três esse projeto, foi aprovado por unanimidade, deixando bem claro que a regulamentação desse projeto parte do Executivo, o Executivo que vai regulamentar. A gente fez uma alteração em relação a alguns detalhes que tinham ficado para trás, estava tudo certo. Então, a gente espera, quero até pedir para que o Executivo possa dar uma atenção a esse projeto, porque tem alguns ambulantes aqui na cidade de Franca que eles estão trabalhando com medo da vigilância sanitária ir lá e reter os seus pertences, né, as suas frutas, as suas barracas. Então, a gente pede para que o prefeito dê uma atenção a esse projeto, que é muito importante, vai regulamentar o trabalho dessas pessoas, que geram empregos, geram rendas aqui na cidade. E eu acredito que o Executivo dará uma atenção e resolverá esse problema de uma vez por todas. E o segundo requerimento é o que solicita informações sobre imóveis públicos desocupados. Qual que motivou a apresentação desse requerimento? A gente recebeu a visita do pessoal que faz um trabalho Alcoólicos Anônimos, e eles precisam de um espaço para poder estar fazendo as suas reuniões, porque eles não é vinculado à religião. A gente até ofereceu um local que é uma igreja, mas como eles não são vinculados a nenhuma religião, eles preferem um local neutro. Então, a gente sabe que na cidade de Franca existem vários imóveis que estão desocupados, imóveis que é do município, que é gerenciado pelo município. Então, a gente fez o requerimento para saber aonde tem esses imóveis. Depois que chegar a resposta desse requerimento, a gente vai fazer uma indicação para o Executivo para ver se tem a possibilidade dele ceder algum desses imóveis que estejam em bom estado para que o pessoal do Alcoólicos Anônimos possa fazer as suas reuniões. E essas reuniões vai beneficiar muitas pessoas aqui na nossa cidade de Franca, pessoas que querem parar com o vício da droga, do álcool, pornografia, entre outras coisas. Então, eu quero pedir uma atenção especial a esse requerimento, que possa ser respondido o mais breve possível, para que a gente possa trabalhar juntos, Executivo, Câmara Municipal, o pessoal do Alcoólicos Anônimos, para poder ajudar a população. E outro assunto que gerou debate foi o requerimento número 629, que solicita informações sobre a possibilidade de reforço de segurança durante as partidas do Campeonato Varziano, com a disponibilização das equipes de segurança nos campos e a realização de rondas preventivas pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal. Os vereadores Marcelo Tide e o presidente da Câmara, Francérgio Garcia, comentaram esse assunto. Eu gostaria de fazer um pedido ao secretário de Esportes do município de Franca, que desse uma atenção e valorização do Campeonato Varziano de Franca. Campeonato Varziano movimenta a economia. Nós temos aí vários clubes e clubes que estão trazendo jogadores de nome internacional para disputar o Campeonato Varziano no município de Franca. Conversando com diretores dos clubes da várzea, relatam a insatisfação da forma que o Campeonato Varziano tem sido tratado pela Secretaria de Esportes. Eu acompanho o Campeonato Varziano há muito tempo. O vereador Donizete da Farmácia tem uma história linda e maravilhosa construída no futebol varziano. Não pode o campeonato que vai começar
não oficialmente, porque como os clubes não têm tabela, não tem regulamento, que se começaria dia 15, não pode, em 10 dias, fazer o campeonato, a Deus dará. E falo isso, se estivesse aqui eu ia falar frente a frente, mas como não está, serve o recado. A Secretaria de Esporte tem que respeitar a história do futebol varziano de Franca. Não pode tratar o campeonato varziano de forma amador. Amador. O futebol varziano, as equipes se organizam, fazem uniforme para vender para a sua torcida. Pelos 4 cantos da cidade, o campeonato varziano é respeitado. É respeitado. Agora, espera aí, eu estou falando com propriedade. As equipes têm o grupo de WhatsApp e dentro do grupo deles é nítido a insatisfação. Presidentes de algumas equipes me autorizou a falar da insatisfação que eles estão tendo com a tratativa que tem. E aí, sobra para o prefeito. Isso a gente não pode aceitar. Valorize o campeonato varziano de Franca. As equipes merecem respeito, a torcida merece respeito, porque eles têm que se organizar. Que dia que vai jogar, que hora que vai jogar, e da forma que está sendo tratada, as equipes não estão satisfeitas. Fica aí meu recado. Gostaria de uma atenção e valorização do futebol varziano de Franca. Eu quero falar sobre esse tema que o vereador Marcelo Tidi acabou de colocar. Eu não sei o que possa ter acontecido recentemente, mas já há alguns meses eu já venho tratando, eles me pediram ajuda, Tite, e eu tive em várias reuniões, inclusive com o prefeito. Inicialmente nós fizemos 2 reuniões presencialmente aqui na Câmara, depois com todos os presidentes dos clubes de várzea e as categorias também, depois 2 reuniões com o vereador, com o prefeito Alexandre, lá no gabinete do prefeito, reuniões que ficaram determinadas, as datas de início, que inclusive dia 15 agora, e depois tivemos reuniões com a secretaria. Então, até algumas semanas atrás, estava tudo definido, eu não sei o que, eu vou até me inteirar também do que possa ter acontecido, mas estava tudo organizado em relação às datas, dia 14 a abertura, dia 15 o início, e foi estabelecido por critérios e por datas. Então eu vou procurar também me inteirar sobre esse assunto, porque até onde eu tinha as informações, estava tudo definido pela secretaria. E a sessão também foi marcada pela aprovação de diversas moções de aplausos, entre elas uma homenagem aprovada em regime de urgência aos profissionais que participaram da operação de resgate realizada na rodovia Cândido Portinari, na Vila Santa Teresia. Sobre esse assunto, o vereador Walker Bombeiro da Libras falou sobre a importância do reconhecimento a esses profissionais. Bom, a gente fez esse pedido de urgência para uma moção de aplauso justamente por conta da grandeza do atendimento. É uma ocorrência muito complicada de atender. Eu tenho formação nessa área e tive a oportunidade de atender muitas ocorrências desse tipo. E eu acho que é válido o reconhecimento de todos esses profissionais, que envolveu muitos órgãos, né, e muitas pessoas nessa ocorrência, e foi um trabalho conjunto perfeito. E graças a Deus a vítima foi socorrida e está bem hoje. Então eu acho que vale a pena reconhecer esses heróis, porque é uma das ocorrências mais difíceis que tem de atuar. E o que chamou minha atenção foi o preparo, né, o controle emocional dos socorristas, dos policiais militares e dos bombeiros. Então fica aqui o meu agradecimento a todos que ajudaram, né, para essa moção ser votada em urgência. Obrigado. E para encerrar essa edição, você confere uma homenagem pelos 21 anos do City Posto. A reportagem é de Júlia Paiva. Na tarde desta terça-feira, durante a 27ª sessão ordinária do ano, na ordem do dia, o City Posto, Padaria e Conveniência foi homenageado pelos seus 29 anos de atuação. A iniciativa foi da vereadora Andréia Silva. Gisele,
Qual que é o seu sentimento de estar recebendo essa honraria aqui no Legislativo francano? É com imensa gratidão e carinho que eu agradeço assim, muito a Andréia, né, a ter nos mobilizado para vir até aqui receber essa homenagem. Assim, gente, Sítio Poço é a cara de Franca, né? Como se diz, estabelecimento hoje que se tornou, como é que se diz, referência em termos de comodidade para a população francana. Então, a gente agradece muito esse prêmio. Muito obrigada, Andréia. Vereadora, o que te motivou a apresentar essa honraria? Olha, a importância de a gente valorizar nossos estabelecimento francano, né, que é genuíno daqui, e é muito importante isso. Porque eu sou uma cliente, né, e como uma boa cliente, a gente tem que, sim, exaltar essas empresas da nossa cidade e dizer que é um prazer ter eles aqui com a gente e que 29 anos vem dobrar, triplicar e estar aqui representando Franca com tanta carinho, né? Então, quando eu vi 29 anos, é o momento de a gente fazer algo para exaltar esses anos. Então, foi onde eu propus e os vereadores, né, aprovaram. Então, a gente está aqui hoje, homenageando uma empresa que é genuinamente francana. O nosso trabalho é árduo, né? De segunda a segunda. O Sítio Poço não fecha. Então, a gente fala assim, se você quer qualquer produto de última hora, estamos ali abertos para te atender. Então, assim, é com muita gratidão que a gente recebe essa homenagem ao meu pai, que é o fundador do Sítio Poço, né? Que ele não está aqui hoje, mas toda a nossa gratidão a ele, que começou esse projeto aqui em Franca, né? E que, graças a Deus, deu muito certo. E agora a família toda está ali com a gente, né? Que a gente vai, como se diz, aumentando cada vez mais essa parceria em família, né? Em família. Sítio Poço, Franca. Isso mesmo. E esse foi mais um Câmara Repercute. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.